Sabe quando a gente vai conversar com uma inteligência artificial e parece que, sei lá, é um tiro no escuro? Pois é, a forma como a gente faz a pergunta muda completamente o jogo. E não é nenhum truque, nenhum código secreto. O segredo é comunicação. Hoje, a gente vai desvendar como a clareza e a especificidade são as verdadeiras chaves para destravar todo o poder dessas ferramentas. Quem nunca passou por isso, né? A gente pede uma coisa que parece simples e a IA devolve uma resposta vaga, que não ajuda em nada. Ou pior, o completo oposto do que se queria. Essa frustração toda, na maioria das vezes, não é uma falha da tecnologia, não. É só um ruído na nossa comunicação com ela. Olha só, isso aqui é o tal mito do leitor de mentes na prática. A gente joga um corrija o bug de login e espera um milagre. Mas, convenhamos, sem contexto, como é que a IA vai adivinhar do que se trata? Já a segunda versão, essa sim. Ela dá o sintoma, aponta onde o problema pode estar e ainda diz os passos para corrigir. A diferença no resultado é da água para o vinho, é gigantesca. Então, a solução para esse problema todo passa por um princípio fundamental, que é a nossa regra de ouro. A gente precisa parar de tratar a IA como uma vidente e começar a tratar como um membro competente da equipe. Essa analogia aqui muda tudo. Sério, a gente deixa de ser só alguém que faz perguntas e passa a ser uma espécie de líder de projeto. Pensa bem, um colega novo, por mais brilhante que seja, precisa de contexto, de exemplos, de uma direção para ser eficaz, certo? Com a IA é a mesma coisa. Essa mudança de perspectiva que libera o verdadeiro potencial dela. O nome técnico para essa habilidade toda é engenharia de prompt. E olha, o nome pode até parecer complicado, mas a ideia por trás é bem simples. Não é sobre programação, é sobre comunicação. É quase uma arte. A arte de fazer a pergunta certa, do jeito certo. Bom, então vamos para a parte prática. Mão na massa. Como é que a gente aplica isso no dia a dia? Vou mostrar 4 técnicas bem concretas que vão transformar os prompts de algo vago para algo super poderoso. A primeira técnica é essa: delimitar a tarefa. Em vez de um pedido genérico, tipo adicione testes, o pedido específico já define o cenário exato que precisa ser testado, que é o caso extremo do usuário desconectado. E ainda adiciona uma restrição importante: evite mocks. Isso direciona a IA para um resultado muito mais preciso e, claro, muito mais útil. Em segundo lugar, aponte para as fontes. Um pedido vago como "por que essa API é estranha?" força a IA a adivinhar. Já a versão específica faz o quê? Direciona a IA para o lugar exato da resposta, que é o histórico do Git. É como dar um mapa em vez de só o endereço do destino, sabe? Facilita muito. A terceira técnica é sobre usar referências. Em vez de pedir para criar um widget de calendário do zero, o que pode dar em qualquer coisa, o pedido específico aponta para um exemplo que já existe. Isso não só economiza um tempo danado, mas também garante consistência no código, no design, fazendo a peça nova se encaixar direitinho no quebra-cabeça. E por último, descreva o sintoma. Corrija o bug é um beco sem saída. Mas, como a gente viu naquele primeiro exemplo, descrever exatamente o que os usuários estão relatando, onde o problema provavelmente está e como verificar se a correção deu certo, isso dá para a IA o contexto de um médico, permitindo que ela faça o diagnóstico e resolva o problema de forma muito mais eficaz. Ok, agora que a gente já entendeu as técnicas individuais, vamos juntar tudo. Vamos ver como a própria organização de um prompt pode ser a diferença entre uma resposta boa e uma resposta brilhante. Usar uma estrutura que se repete, tipo um template, para os prompts, olha, é uma jogada de mestre. Isso não só garante consistência e economiza tempo, mas também faz com que todo o processo seja mais fácil a testar, de gerenciar, principalmente em projetos mais complexos. E olha só como uma estrutura simples pode fazer uma diferença enorme. Usar marcadores como essas tags para separar as instruções do conteúdo que vai ser analisado, isso elimina qualquer confusão. A IA sabe exatamente o que é a ordem e o que é o material de trabalho. Simples e direto. Mas, tão importante quanto saber o que fazer, é saber o que não fazer. Vamos ver 3 erros bem comuns. Primeiro, a tal da sessão pia de cozinha. Sabe, começa uma tarefa e no meio pergunta outra coisa que não tem nada a ver. Pronto, já poluiu todo o contexto. Segundo erro, ficar tentando consertar uma resposta ruim sem parar. Às vezes, o melhor é respirar fundo e começar de novo com um prompt muito melhor. E por último, cuidado com o excesso de informação. Instruções gigantescas, cheias de ruído, acabam escondendo o que realmente importa. Clareza não é falar muito, é falar o certo. E tudo isso nos leva ao grande resultado, a mudança de mentalidade que realmente destrava a colaboração com a inteligência artificial.
Essa citação resume tudo perfeitamente. A questão não é ditar cada pequeno passo, mas sim delegar a tarefa a um parceiro competente. Nosso papel é dar o quê e o porquê, e então confiar que a IA vai descobrir o como. É uma relação de confiança. Então, para a gente resumir tudo, para extrair o melhor da IA, a comunicação precisa ser clara e direta. Isso quer dizer dar contexto, usar estruturas lógicas, evitar aquelas armadilhas comuns e, o mais importante de tudo, adotar uma mentalidade de delegação e não de ditadura. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Conforme a IA se torna uma parceira cada vez mais presente no nosso trabalho, essa habilidade de comunicar nossas intenções com clareza vai ser a base de tudo. A base para uma colaboração realmente inovadora. A grande questão, no fim das contas, não é só o que a IA pode fazer por nós, mas como nós podemos nos comunicar melhor com ela.